Bom dia. Bom dia. Ok, vamos então retomar de onde tínhamos ficado ontem. Portanto, nós íamos começar a ver como é que nas APIs 3D efetuamos as projeções e que foge um pouco àquilo que vimos, temos vindo a estudar quando vimos as respectivas matrizes de transformação que implementam as projeções, porque essas projeções são, do ponto de vista matemático, correto, elas projetam os pontos, mas nós não nos podemos dar esse luxo por causa de questões como definir ou determinar quais são os objetos que estão à frente uns dos outros. Portanto, o procedimento numa API 3D acaba por ser nós definirmos nessa API um volume de visão. E o volume de visão é aquilo que engloba a região do espaço que vai ser observada quando fizermos a síntese da imagem correspondente à nossa cena. Portanto, vamos ver, consoante os tipos de projeção que queremos, se é uma projeção paralela, se é uma projeção de perspectiva, quais é que são, digamos, as formas como podemos definir esse volume de visão. Isso vamos estudar aqui três funções, Ortho, Perspective e Frustum, que estão implementadas na biblioteca MVJS, menos a última. São funções que são imitações, vá lá, ou replicam funcionalidade que existia no OpenGL e em outras APIs, mas no caso específico do OpenGL existiam quando o pipeline era fixo, portanto, quando digamos, a API era algo mais monolítica. Agora, como temos mais liberdade, podemos implementar os nossos shaders, portanto, o pipeline pode ser customizado para as nossas necessidades e eles retiraram estas funções da API, portanto, deixaram isso a cargo dos programadores das aplicações. Portanto, é o que se passa no WebGL, quando nós pretendemos fazer estas projeções, deixamos de ter, digamos, estas ferramentas logo à partida que nos permitem, ou que nos permitiam obter diretamente a matriz de projeção adequada para cada um dos volumes de visão que nós especificávamos. Portanto, mas nós vamos estudar estas funções, vamos ver o que é o volume de visão definido pela função Ortho, pela função Perspective e pela função Frustum, e o que é que, de facto, as matrizes que aquelas funções devolvem fazem aos objetos presentes na nossa cena, que estão ali à frente da câmara. E, portanto, resumindo, assim, de uma forma muito sintética, o que cada uma daquelas funções faz é devolver uma transformação, portanto, a matriz é uma transformação, mas essa transformação o que vai fazer é, para os objetos que estão enquadrados, que estão contidos no volume de visão que nós acabamos de especificar, através dos parâmetros das respectivas funções, para esses objetos, portanto, eles serão transformados de forma que tudo o que estiver dentro desse volume de visão vai de certeza estar dentro de um volume normalizado e que nós já conhecemos, que é aquilo que o WebGL desenha, e portanto que é um cubo que se estende de -1 a 1 nos três eixos. Portanto, o truque aqui é, vamos transformar todo e qualquer volume de visão para um volume standard ou canónico, chamemos-lhe assim. Portanto, no inglês, isto aparece na literatura com o nome de Canonical View Volume, portanto, o volume de visão normalizado ou canónico. Portanto, o problema coloca-se da seguinte maneira, ou melhor, recordando um pouco a situação em que nós nos situamos. Por um lado, nós sabemos transformar os objetos dos seus referenciais próprios para o referencial do mundo e posteriormente para o referencial da câmara. É isso que a matriz Model View faz. E agora, se nós já sabemos a descrição da cena num referencial situado na câmara, ou seja, podemos dizer que temos os objetos aqui à nossa frente, nós estamos posicionados
na origem do referencial da câmara, orientados com a nossa vertical, o nosso eixo vertical conhecido como o eixo vertical da câmara, a nossa direção para a direita é o eixo X da câmara e a profundidade, portanto, olhando para a cena, estamos a olhar segundo a direção menos Z. Portanto, o Z aponta para os nossos olhos. Portanto, temos o referencial da câmara e temos a cena definida já nesse referencial. E agora o que precisamos é, à semelhança do que um fotógrafo faz, não é? Como quando posiciona a máquina fotográfica e a aponta numa determinada direção, precisamos de escolher qual é que é, digamos, a porção da cena que vai ser visível, qual é que é o volume, a região que nós vamos observar. Ora, o fotógrafo, para isso, escolhe uma lente. Escolhe uma lente e, eventualmente, se a lente tiver zoom, se for com zoom fixo, ao escolher essa lente, ele está a definir, digamos, a região do espaço que essa lente é capaz de capturar, portanto, é fixo. Se for uma lente com zoom, depois ele pode ajustar o zoom e, com isso, tornar a região mais estreita ou mais ampla. Portanto, o que ele está a fazer, na realidade, ao configurar ou selecionar ou configurar a lente que escolheu, é estar a definir o volume de visão. Portanto, nós vamos precisar de algo semelhante àquilo que o fotógrafo faz. Portanto, este volume de visão vai ser especificado, como dá jeito, agora no referencial da câmara. E a ideia, portanto, é, após a minha especificação, que será à custa de uma daquelas funções que nós vamos ver, os objetos que estiverem dentro destes limites que eu especifico serão os objetos que eu vou observar. Os objetos que estiverem fora destes limites serão transformados também, porque não há magia, não é? Nós vamos pegar naquela transformação e transformar todos os objetos já depois de eles estarem no referencial da câmara, há uma transformação final, que é a transformação de projeção, que vai afetar todos os pontos de todo e qualquer objeto, só que se estão fora do volume de visão, vão ficar fora do tal volume canónico e serão recortados pela API. Ora, em termos de volumes de visão, nós temos duas grandes famílias. Não está aqui representado está aqui em falta, digamos, a projeção oblíqua, mas nós vamos ver que conseguimos transformar o volume de visão de uma projeção oblíqua também no volume de visão desta projeção ortográfica, ortonormal. Portanto, o que nós temos então são duas grandes famílias aqui, a projeção perspectiva. E na projeção perspectiva, o nosso volume de visão conhecido como tronco de pirâmide, e portanto as limitações, os limites que nós vamos definir será algo que permite determinar o que é que são estas paredes laterais, a parede de cima, a parede de baixo da pirâmide, a parede do tronco da pirâmide, a parede da frente e a parede de trás. E estão aqui representados por este left, right, top, bottom, e depois não está aqui, ok, está aqui near clip plane e far clip plane. Portanto, de certa forma, nós vamos ter que especificar estes valores. E para a projeção ortogonal temos também algo semelhante, temos um left, um right, um top, um bottom, um near e um far. Bom, se vocês olharem, portanto, aqui nesta imagem os parâmetros até seriam os mesmos, mas se vocês olharem para a figura da esquerda, para um tronco de pirâmide, que sentido fará eu falar em left? É que left, mesmo que eu esteja a medir no referencial da câmara, left lá atrás é uma coisa, aqui à frente é outra coisa. Portanto, este left está definido, neste caso, está definido no far clip plane. Portanto, é a coordenada X relativamente aqui ao eixo, digamos, ao eixo X da câmara, é a coordenada X desta linha aqui vertical, ok? Portanto, em que
em qual é que é o valor de x para aquela linha, à distância a que se encontra o far clip plane, portanto, neste local. Okay? Claro que este left, aqui a esta distância, será mais pequeno, okay? Será mais perto da origem. Será mais perto da origem, quer dizer, estará mais chegado para a direita, ok? Este right também é o valor de x a esta distância a que queremos colocar o limite da nossa pirâmide, a parede lateral, sendo que uma distância mais curta, como a pirâmide se vai afunilando a uma distância mais curta, esse valor right vai estar empurrado para a esquerda e, portanto, vai estar mais perto aqui do valor left do que estava lá atrás, ok? Portanto, no limite, depois na origem do referencial da câmara, eles convergem para este ponto. Pronto, e faz-se a mesma coisa para delimitar as paredes de cima e de baixo. Isto é uma forma de especificar o volume. Portanto, eu digo qual é que é a distância do plano de recorte à frente, a distância do plano de recorte atrás, a distância, digamos, o x correspondente à parede da esquerda no plano de recorte atrás, o x correspondente à parede da direita no plano de recorte atrás, o y correspondente à parede de cima, ao limite superior, no plano de recorte de trás, e o x correspondente ao limite inferior, da pirâmide, ou à parede inferior, também no plano de recorte atrás. E depois digo se é uma perspectiva ou se é uma projeção ortogonal. Porque a especificação poderia ser feita exatamente da mesma maneira. Alguma questão que vocês queiram colocar relativamente a esta figura ou àquilo que eu acabei de dizer? Não há? Ok. Portanto, vamos decompor isto em 3 casos: o da projeção ortogonal, o da projeção oblíqua e o da projeção perspectiva, e vamos começar então por analisar o da projeção ortogonal. Portanto, e para isso nós precisamos de recordar, digamos, ou terem atenção aqui a algumas questões que podem, digamos, perturbar o entendimento se não estivermos presentes. Primeiro, a questão de uma projeção ortogonal. Nós estudamos projeções ortogonais à vista do alçado principal, a planta, um alçado lateral direito, alçado lateral esquerdo, a projeção axonométrica, que é uma projeção ortogonal. Essas projeções não têm todas a direção de projeção não coincide com o eixo dos eixos. Portanto, as projetantes não são todas segundo, portanto, não têm todas a direção do eixo dos eixos, neste caso até o vetor da direção de projeção é dado por menos z. São projeções quaisquer. No caso da axonométrica, eu sou livre de escolher a direção de projeção. Portanto, é uma projeção ortogonal, o plano de projeção será perpendicular à direção de projeção, mas a direção de projeção é livre. Bom, onde é que nós temos aqui a liberdade, ou onde é que ficou a nossa liberdade quando estipulamos aqueles limites e estamos a usar um referencial e estamos a dizer que é à esquerda, à direita, relativamente ao x, em baixo, em cima, relativamente ao eixo dos y, e o plano de recorte à frente e atrás está associado ao eixo dos y. Onde é que ficou então a nossa liberdade de termos uma projeção ortogonal com uma qualquer direção de projeção? Alguém me sabe responder? Digamos, estaremos digamos, ao fazer isto, ao determinar os limites do volume de visão usando o eixo x, y e z, encontrando nesse referencial os limites, estarei a, digamos, a perder graus de liberdade? Portanto, se eu quisesse uma projeção cuja direção de projeção fosse arbitrária, como é que eu faria? Como é que eu especificaria então esses limites? Alguém quer responder ou não? Deixa fazer aqui uma votação. Quem é que acha que se está a perder poder de especificação
ou expressividade, ou funcionalidade, digamos, e quem é que acha que não se está a perder? Se fosse na sala, agora levantava o braço, era fácil. Malta, ninguém quer dizer nada? Ninguém quer dizer nada, quer dizer que não estou a perceber nada do assunto. Alô? Ok. A pergunta é: quando eu defino os limites do meu volume de visão, indicando um limite à esquerda, um limite à direita, portanto, estou a usar aqui como referência para especificar o que é o esquerdo e o direito, estou a usar o eixo do X. Um limite em baixo, um limite em cima, estou a usar o eixo dos Y. Um plano de recorte à frente e um plano de recorte atrás, estou a usar o eixo dos Ds. Portanto, estou a dizer que vou fazer uma projeção ortogonal segundo o eixo dos Ds. E a minha pergunta é, então, estou a limitar aquilo que posso fazer, porque só posso fazer projeções segundo o eixo dos Ds. Pronto, e a questão é, estou a perder alguma coisa com isto ou não? Ou o que é que me está aqui a faltar? Qual é o detalhe que me estará aqui a faltar para eu poder afirmar que não preciso de fazer de facto uma especificação de um volume qualquer arbitrário com auto-orientação, porque posso usar apenas este volume. Alguém me sabe explicar então? Qual é o detalhe que temos que ter presente para perceber que esta especificação é suficientemente genérica para incluir toda e qualquer projeção ortogonal? Portanto, posso pegar numa projeção segundo uma direção arbitrária, ou uma projeção ortogonal, uma direção arbitrária, uma axonometria e construí-la, portanto, definir para ela um volume de visão. Ninguém quer dizer nada. Tristeza. Bom, a questão aqui é que eu estou a fazer isto no referencial da câmara. Portanto, eu já posicionei e orientei a câmara. E no referencial do mundo, a direção Z da câmara pode ser arbitrária. Tudo depende da forma como eu posicionei e orientei essa câmara. Portanto, tudo depende da transformação que veio imediatamente antes, que é devolvida pela função lookat, por exemplo. Okay? Portanto, eu, no referencial da câmara, só estou preocupado, de facto, em definir se a minha projeção é ortogonal. No referencial da câmara, eu vou projetar segundo o eixo dos Ds. Portanto, só preciso mesmo definir um limite à esquerda, um limite à direita, um limite em cima, em baixo, à frente e atrás, para definir um paralelepípedo que é o meu volume de visão. Okay? Portanto, aqui a questão é que qualquer projeção ortogonal pode ser transformada numa projeção segundo o eixo dos Ds, desde que eu esteja a referir-me ao eixo dos Ds da câmara e não do mundo, ok? E, portanto, tenho de primeiro transformar todos os pontos para o referencial da câmara, mas eu já fiz isso. Depois, há aqui outro detalhe que é, quando nós vamos, no referencial da câmara, se eu fosse usar a matriz de projeção ortogonal que estudámos, para lá do detalhe dela esborrachar de facto os pontos todos dos projetarem a z igual a 0, para além de fazer isso, essa matriz não define qual é que é a região do plano XY, que é uma região, portanto, que é infinito, qual é que é a região que eu quero depois visualizar no visor, no viewport. Portanto, eu tenho que definir limites no plano de projeção para a região que eu pretendo visualizar. Ora, esses limites correspondem aqui ao nosso left, right, bottom e top. Ok? Portanto, eu teria sempre que definir estes limites. Bate certo com aquilo que nós vimos ali na especificação do volume, ou numa forma de podermos especificar o volume. Por outro lado, eu sei, a prática já mostrou isso, que quando eu estou a fazer algo em WebGL, se à saída do Vertex Shader eu tiver coordenadas fora do quadrado,
fora de um quadrado, agora pensando só em x e em y, vamos imaginar que até projetamos, fora de um quadrado que está, portanto vai de -1 a 1, eu não consigo ver nada. O que me sugere que o recorte está a ser efetuado por estes limites. Então, a estratégia será transformar, se nós pensarmos apenas, deixa-me saltar para o slide, se nós pensarmos apenas nestas paredes laterais do volume de visão da projeção ortogonal, estas paredes laterais eu tenho que as transformar em x igual a -1, x igual a 1, y igual a -1, y igual a 1, para que aquilo que está, digamos, deste agora não é um paralelepípedo, porque não está delimitado, não estou a falar ainda no plano de recorte à frente, nem no plano de recorte atrás, tudo o que estiver aqui dentro, limitado por estes 4 planos paralelos 2 a 2, tudo o que estiver ali dentro acaba por estar dentro dos limites x, y, que o WebGL vai mostrar. Portanto, a estratégia passa em parte por transformar então esta parede lateral esquerda do meu volume de visão numa parede que é x igual a -1. Portanto, obviamente, se eu tenho os meus objetos compreendidos entre left e right, se transformo left em x igual a -1 e right em x igual a 1, os objetos que estavam entre left e right vão passar a estar entre -1 e 1, e com isso têm a possibilidade de ser observados ou projetados no final no ecrã. Há aqui, obviamente, mais a outra dimensão, que é em Z, e nós também, se experimentarmos no WebGL, vemos que se puxarmos um objeto muito para a frente, aumentando o Z, ou se o empurrarmos muito para trás, diminuindo o Z, vamos deixar de ver esse objeto a uma dada altura, ele desaparece, porque há também um plano de recorte à frente e um plano de recorte atrás, e portanto é um cubo e não digamos, uma região infinita apenas delimitada lateralmente e inferiormente e superiormente, ok? Portanto, também está limitada à frente e atrás. Portanto, a nossa estratégia, então, passa por transformar, então, as nossas paredes do volume de visão neste quadrado e as paredes laterais e superior e inferior, e a parede da frente e parede de trás também nas faces agora do cubo, a face da frente e a face de trás do cubo. Portanto, o nosso volume de visão vai ser transformado num cubo centrado na origem e de lado 2. Ora, acontece que no WebGL, na realidade, eu há pouco acabei de cometer uma incorreção de vos estar a enganar, digamos, porque eu disse que se aumentássemos o Z, que se aproximava, portanto, ao aproximar um objeto de nós, aumentando o Z, que ele iria passar a desaparecer a partir de uma determinada altura. Na realidade, no WebGL, a coordenada Z está, digamos, por omissão, se nós não configurarmos o teste de profundidade para mudar a lógica, a coordenada Z comporta-se como se estivesse a crescer para dentro do ecrã. Ou seja, é um sistema de eixo esquerdo, em vez de ser um sistema de eixo direito. O X está à direita, o Y está para cima, mas o Z, em vez de estar a apontar para nós, no WebGL, está, por omissão, a apontar para dentro do ecrã. E portanto, se eu aumentasse o Z, os objetos iriam começar a ser recortados, digamos, digamos, pela face mais afastada de nós e não pela face mais perto de nós. Portanto, nós temos de transformar então o nosso volume de visão neste cubo que aqui está, portanto, que vai de -1, -1, -1, este canto aqui à frente e o canto lá atrás é 1, ok? Como é que nós podemos fazer então isso? Bem, vamos ver então o que é que a função ortho nos oferece em termos de parâmetros, ou seja, como é que nós vamos especificar essa
o volume de visão. E de facto, os parâmetros que ela lá tem são aqueles que a gente viu. Tem um left, um right, tem um bottom, tem um top, tem um near e tem um far. Como é que eles são interpretados? Bom, há aqui um detalhe. O left, o right, o bottom e o top não têm nada que saber. É os limites em X e em Y, relativamente àquele referencial da câmara. O top e, desculpem, o near e o far são especificados como se fossem a distância para à frente do observador, portanto, à frente da câmara, a que se encontram os planos de recorte near e que se encontra o plano de recorte far. Portanto, são as distâncias à frente da câmara, ok? Portanto, se eu disser que o near é 1, na realidade o plano de recorte no referencial da câmara, o plano de recorte da frente está em z igual a menos 1, porque o z da câmara aponta para os nossos olhos, ok? Se eu disser que o far está em 100, então o plano de recorte está em z igual a menos 100. Se eu quiser apanhar na visualização objetos que estão para trás da câmara, então tenho que usar para valores do near e eventualmente do far também valores negativos, ok? Para que o plano de recorte da frente possa estar atrás da câmara e garantidamente o que é que se tem a relação entre o near e o far tem que ser que o near tem que ser sempre menor do que o far, ok? Portanto, não esquecer que near e far não são a coordenada z no referencial da câmara onde está o plano de recorte, mas sim a distância à frente da câmara que queremos colocar esses planos de recorte, ok? São medidos para a frente da câmara. Tem aqui uma imagem, portanto, reparem, aqui este volume de visão não está centrado com o eixo dos Zs, portanto ele está deslocado para a direita e para cima, e está empurrado para a região negativa dos Zs, portanto do ponto de vista do referencial da câmara, a origem do referencial está aqui, e o volume de visão, portanto, está algures à nossa frente, chegado para a direita e chegado para cima. Portanto, esta face que vocês veem aqui é a face z igual a 0, portanto, é a face que está inserida aqui no plano XY, que é o plano z igual a 0. E aquele cantinho ali do volume de visão tem coordenadas, tem x igual a left, y igual a bottom e z igual a menos near, ou seja, ele está à distância near da câmara, está obviamente em z igual a menos near. E o volume lá, e a parede lá de trás está toda ela em z igual a menos far, sendo que este vértice aqui então terá coordenadas x igual a right, y igual a top e z igual a menos far. Portanto, é este volume que nós vamos definir usando a função ortho, ok? Portanto, é esta a interpretação que é dada aos parâmetros da função ortho. E agora temos que criar o objetivo da função é devolver-nos uma matriz que transforma este volume no tal cubo, sabendo que o eixo dos Ds está a crescer para dentro do ecrã. Okay? Portanto, o que nós vamos ter como implementação da função ortho é precisamente um conjunto de transformações que fazem este efeito pretendido. Ora, portanto, está aqui representado, queremos transformar então este volume neste que aqui está, ok? Portanto, estou aberto a sugestões de como podemos fazer isto. Enquanto eu vou buscar um lenço de papel que preciso de me assoar, vocês vão pensando no assunto. Já volto. Alguém tem sugestões? Talvez dividir pelos valores respectivos, ou seja, rate por rate,
só que ter o cuidado para dividir menos o valor. Mas não dá para o faro e para o dinheiro. Dividir, bem, se eu dividir, por exemplo, se eu dividir por right, a coordenada x, imagino que seja isso que estejas a pensar, né? Se dividir por right, de facto, o que estava em right fica em x igual a 1, mas o que é que acontece ao que estava em left? Não fica em x igual a menos 1, fica em x igual a left sobre right. Não é? Mexer a câmera para o centro do paralelepípedo e depois é só fazer a normalização com Ok, os lados. pronto, certo. Em vez de deslocar a câmara para o centro do paralelepípedo, eu prefiro dizer que vou deslocar o paralelepípedo para o centro da câmara, ok? Mas é isso. Ou seja, eu vou pegar em... Portanto, nós já estamos a trabalhar no referencial da câmara. Eu posso agora pegar em todos os objetos, portanto, e trazê-los para de tal maneira, portanto, arrastar de tal maneira que o centro do meu volume de visão passe a ser a origem do referencial, ok? E a seguir, como tu bem disseste, vamos fazer uma normalização para transformar este volume de visão num cubo, em vez de ser um paralelepípedo. E é exatamente essa a estratégia. Portanto, o primeiro passo que nós vamos fazer é mover o centro de volume para a origem, e o segundo passo é efetuar uma escala para transformar o cubo, digamos, para transformar isto num cubo destas coordenadas de recorte, das clip coordinates, ok? Portanto, vamos, isto é só chamar a atenção, o referencial do WebGL tem a esquerda, ok? Portanto, o primeiro passo, então, quais é que são as coordenadas? É uma translação, não é? É aplicar a todos os objetos uma translação, portanto, será, se isto são dois passos, vamos ter aqui o produto dos matrizes, a matriz mais à direita desta matriz de projeção, que será devolvida pelo orto, será uma matriz que tem uma translação do ponto central do volume de visão para a origem. Então vamos tentar perceber quais é que são os parâmetros. Em termos de x, o ponto central tem coordenadas left mais right sobre 2. Portanto, o que eu tenho que fazer é uma translação de menos left mais right sobre 2. Okay? Em termos, é isso que aqui está. Em termos de valor da coordenada y do ponto central, ele terá bottom mais top sobre 2. Portanto, tenho que colocar aqui o sinal de menos para trazer esse ponto. Portanto, para fazer uma translação de maneira que este valor de y se converta, se transforme em 0. Já o ponto central em z, as coordenadas dele, se isto é z igual a menos near, isto é z igual a menos far, portanto seria menos near menos far sobre 2, o ponto central, portanto é somar e dividir por 2, mas queremos trazer esse ponto para a origem, portanto eu tenho que colocar um sinal de menos atrás, isso faz com que os sinais desapareçam todos e ficamos aqui com near mais far sobre 2, é a translação. Neste caso, faz sentido se o ponto central tem uma coordenada z, por exemplo, negativa, porque eu especifiquei um near e um far positivos, um near mais pequenino, um far maior, obviamente. Portanto, eu tenho que empurrar o cubo positivamente, o cubo não, o paralelepípedo, empurrá-lo positivamente na direção z, e portanto é uma translação positiva nesse caso, se o near e o far forem positivos. Ok? Se near mais far sobre 2 der um valor negativo, porque eu especifiquei planos atrás da câmara, portanto aí estarei a fazer uma translação negativa, terei a empurrar na direção em que a câmara está a olhar, que é a direção do menos z. Portanto, este primeiro passo está feito, é uma translação, não tem nada de especial, e agora posso, após este passo, posso fazer então a tal normalização, a tal transformação que altera as dimensões do paralelepípedo para as dimensões do cubo. E nós queremos ter um cubo com lado 2, portanto é por isso que aparecem aqui estes dois. Queremos o cubo inicialmente não era um cubo, era um paralelepípedo, tinha largura right menos left, portanto eu divido pela largura, isto é
tornar a largura 1 e a seguir multiplico por 2. Torna a largura 2. Como o centro está na origem, portanto o centro está em x igual a 0, esta escala em x se vai fazer portanto, essa posição central do paralelepípedo vai ficar lá, no mesmo sítio, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, e se ele vai ficar com largura 2, então a parede lateral esquerda vai estar em x igual a menos 1, a parede lateral direita vai estar em x igual a 1, ok? E a mesma coisa aqui para a coordenada y. Bom, e o que se passa relativamente à coordenada z é que digamos, a profundidade do paralelepípedo inicial era far menos near, o far é maior do que o near, portanto era far menos near, divido pela profundidade, multiplico por 2, fico com um paralelepípedo, fico aqui com uma coisa que tem profundidade 2, portanto que vai de menos 1 a 1, mas eu tenho que usar aqui este sinal de menos porque temos uma inversão nos eixos dos z's, portanto, aquilo que é o plano z igual a menos near tem que ser transformado em menos 1 e aquilo que era o plano z igual a menos far tem que ser transformado em 1, ok? Portanto, isto tem que levar aqui este sinal de menos, é aqui que se verifica, de facto, que a coordenada z está a crescer de forma diferente no referencial da câmara e neste referencial do volume de recorte. Portanto, este referencial que se designa por clip coordinates, coordenadas de recorte. Alguma questão? Não há? Então, pronto. Em relação à transformação final que depois é devolvida pela função orto, é, digamos, a escala à esquerda da translação, porque os nossos pontos são colocados à direita. Portanto, isto é a transformação que estaria na matriz de projeção. Portanto, seria a matriz M-projection que nós já vimos passar para os shaders, ainda que em código que vos foi dado. E vocês usaram de facto a função orto no trabalho prático 2, sem saber muito bem o que estavam a fazer, mas estavam de facto a definir uns limites à esquerda, à direita, baixo, em cima, à frente e atrás, relativamente ao sítio onde tinham colocado a câmera, com o lookat, ok? E relativamente ao referencial que tinham criado para a câmara com a chamada do lookat. Pronto, temos aqui o aspecto final, se fizéssemos as contas daquelas duas transformações, se fizéssemos a concatenação, temos aqui o aspecto final da matriz, e se vocês forem olhar para o código da biblioteca MVJS, vão encontrar lá estes valores a serem calculados no código da função orto, ok? Bom, já que estamos a falar de projeções paralelas, porque esta projeção ortogonal é uma projeção paralela, podemos ver como é que poderíamos tratar da projeção oblíqua. Ou seja, se eu quisesse criar uma projeção oblíqua, o que é que eu poderia fazer? Portanto, eu não tenho aqui nada para definir um volume de projeção que corresponde ao da projeção oblíqua, portanto, aquelas paredes, o plano à frente e atrás é perpendicular às paredes laterais, é um paralelepípedo, e na projeção oblíqua não temos um paralelepípedo. E o truque para a projeção oblíqua é transformar o volume da projeção oblíqua num volume, portanto, transformar algo que não é um paralelepípedo, porque está enviesado, digamos, os ângulos que o plano da frente e o plano de trás fazem com as paredes não são 90 graus, portanto, fazer um shearing para endireitar e alinhar esses planos por forma a que eles fiquem perpendiculares às paredes laterais, ok? Portanto, é deslocar, digamos, a face da frente e a face de trás, de maneira que elas, portanto, quando eu estou a olhar, se eu estiver a olhar segundo um eixo
que é perpendicular à face da frente e à face de trás, eu tenho essas paredes deslocadas em X e eventualmente em Y também, e, portanto, a transformação é um shearing. E a seguir, portanto, se eu faço um shearing para alinhar a direção de projeção com o eixo dos Zs, a seguir eu posso aplicar o ortho. Portanto, primeiro, mais à direita de tudo, teria o shearing e depois teria a função ortho, ok? A matriz dada pela função ortho. Ou em alternativa, nós já vimos a matriz de projeção oblíqua, que era uma matriz que tinha, deixa-me anotar aqui, era uma matriz que tinha este aspecto. Ora, desculpa, tinha aqui este zero. Se eu, em vez de esse zero, colocar... Isto está... está aqui. Em vez de zero, colocar cá de facto 1. A matriz que vocês veem aqui, que é a matriz que nós estudamos com aquela alteraçãozinha, esta matriz é de facto uma matriz de shearing. Portanto, voltamos ao mesmo, aplicamos uma matriz de shearing, que é a nossa matriz de projeção oblíqua com esta modificação, para preservar a coordenada Z, e depois, portanto, este shearing vai alinhar a direção de projeção, que corresponde depois de termos uma projeção oblíqua com um determinado valor de L e com um determinado valor de alfa, que são os que aqui entram, e a seguir uso a função ortho para definir então a distância lateralmente, o que é left, o que é right, o que é bottom, o que é top, onde é que está o plano de recorte à frente e o plano de recorte atrás. Portanto, esse paralelepípedo, antes de ser sheared, portanto, antes de sofrer aquela deformação transversa, era, na realidade, um volume de visão de uma projeção oblíqua. Okay? Portanto, este é o procedimento que nós podemos adotar para definirmos o volume de projeção da projeção oblíqua. Okay? É aplicar a matriz que estudamos com esta modificação e depois chamar a função ortho para definir os limites. Portanto, porque depois do shearing já ficamos com um paralelepípedo e não com aquele volume enviesado. Alguma questão? Então, avancemos. Portanto, o efeito combinado destas duas operações, o shearing mais o ortho, é transformar o volume de visão numa projeção oblíqua, que é algo, já agora também posso fazer um boneco, que é algo, por exemplo, observado de cima, podia ser observado de cima no referencial da câmara. Podia ser uma coisa assim. Ops, deixa-me. Isto é muito mal. Escrever com o rato. Deixa-me ver se eu consigo. Pelo menos fazer linhas retas consigo. Ok? Portanto, em vez de termos esta direção de projeção, já agora isto tem setas, pois, vamos usar uma seta. Em vez de termos esta direção de projeção, temos esta direção de projeção, ok? E o shearing o que vai fazer é alinhar este volume que aqui nós temos, por forma a que fiquemos com algo parecido com isto. Ok? Oi. Já fiz a asneira, cliquei e não queria clicar. Ok?
Portanto, o shearing, isto visto de cima, mas visto de lado, pode acontecer o mesmo relativamente à coordenada y. Portanto, temos de ter um volume de visão que... Agora a fazer, isto é visto de cima, portanto aqui temos o eixo dos X, peço desculpa, aqui temos o eixo, isto é tão frustrante escrever aqui temos o eixo do X e aqui teríamos o eixo dos Z's, mas visto de lado podemos ter aqui o eixo dos Y, aqui o eixo dos Z's, por exemplo, podemos ter um volume de visão que é, por exemplo, assim, é inclinado, e portanto nós temos que o transformar em algo que é, digamos, neste caso temos que empurrar a face da frente e a face de trás, temos que as deslocar em direções ao longo de Y opostas e fazer assim como fizemos o mesmo para endireitar ao longo de X, ok? Que estavam desalinhadas e tivemos que alinhar as faces da frente e de trás, ok? Estavam desalinhadas aqui, segundo o eixo dos Ds, que a direção de projeção não coincidia, era oblíqua. Pronto, este é o procedimento a fazer para a projeção oblíqua. Alguma dúvida? Então, se não há dúvidas, vamos para o caso da perspectiva. E na perspectiva, por exemplo, no OpenGL havia duas formas de definirmos o volume. Havia uma função frustum, que era parecida com, digamos, com a ortho, em termos dos parâmetros que se aceitam nela, e que, portanto, temos um left, um right, um bottom, um top, um near e um far, só que aqui a ideia era, bom, o canto inferior esquerdo da face da frente da pirâmide está em z igual a menos near, do tronco de pirâmide, está em z igual a menos near, tem x igual a left e tem y igual a bottom. Portanto, novamente aqui o near e o far são distâncias à frente da câmara, como o referencial da câmara aponta para as nossas costas, estão em z igual a menos near, z igual a menos far. E o canto superior direito do tronco, da face da frente do tronco da pirâmide tem coordenadas right top e menos near. Os cantos da pirâmide, da base da pirâmide, do tronco de pirâmide, portanto no plano de recorte z igual a menos far, terão valores proporcionais. Portanto, reparem que se eu souber, então, eu com a especificação que faço, eu sei as coordenadas deste ponto, é left bottom menos near, sei as coordenadas deste ponto, é right top menos near, também sei as deste, que é left top menos near, também sei as deste, que é right bottom menos near. Portanto, sei estes 4 pontos, sei onde é que está a origem, sei precisamente onde é que cada uma das retas que partem da origem e passam aqui nestes cantos, interceptam o plano z igual a menos far. Portanto, eu consigo calcular as coordenadas destes pontos, está completamente definido o que é o tronco da pirâmide que corresponde ao meu volume de visão. Não há aqui nada que falte especificar, ok? E agora, o que esta função frustum faz, reparem que eu posso ter um tronco de pirâmide muito chegado para a direita, ou para cima, ou para baixo, relativamente ao referencial da câmara, ou para a esquerda. Neste caso, a figura não dá muito bem para perceber onde é que está a direção, onde é que está aqui o eixo dos Zs. Se o prolongar, onde é que ele intercepta aqui a parede da frente. Não sei se isto está centrado no eixo dos Zs ou não, mas não precisa de estar. Estaria centrado se o meu right fosse simétrico do meu left e o meu bottom fosse simétrico do meu top, ok? Que tipicamente é aquilo que nós fazemos ou queremos quando estamos a pensar em, por exemplo, tirar uma fotografia. Eu posiciono a máquina e, ao apontar a máquina numa determinada direção, a máquina vai apanhar-me igual, digamos, igual volume para o lado esquerdo e para o lado direito, relativamente a esta direção em que ela está a apontar, e a mesma coisa para baixo e para cima, ok?
Aqui eu posso especificar uma coisa esquisita, enviesada também, que aponta numa determinada direção, ou mais para cima, ou mais para baixo. Portanto, este tronco de pirâmide pode estar ele próprio também enviesado, tal e qual como na projeção oblíqua tínhamos aquele volume enviesado. Aqui permite-se que este tronco de pirâmide não tenha o seu eixo principal alinhado com o eixo dos Zs, e também a inclinação destas paredes laterais não é igual, porque se ela estiver enviesada, chegada para um lado ou chegada para o outro, deixamos de ter as paredes a fazer ângulos iguais relativamente ao eixo dos Ds. Portanto, esta é uma função que nem sequer está implementada no MV, na biblioteca MVJS, porque de facto não é a forma como normalmente nós queremos especificar o volume de visão de uma projeção perspectiva. Nós normalmente queremos isto, um tronco de pirâmide simétrico relativamente ao eixo dos Ds. Portanto, com a parede à esquerda afastada igual, portanto, com a mesma simétrica relativamente à parede do lado direito, a parede de baixo simétrica relativamente à parede do lado de cima. Portanto, e para isso, não queremos, esta especificação não é interessante porque somos obrigados, nesse caso, a pôr um left e um right simétricos, um bottom e um top simétricos. Então, em vez disso, usa-se a outra função, perspective, que tem uns parâmetros diferentes, conforme a gente já vai ver de seguida. Mas, de qualquer maneira, esta função frustum, o que ela faz é transformar este tronco de pirâmide no tal cubo de eclipse space, o cubo de recorte, que tem os limites que vocês já conhecem. Portanto, é uma transformação. Eu posso dizer quais são os passos, e o primeiro passo é transformar esta pirâmide, pode estar enviesada, numa pirâmide simétrica, fazer um shearing para que a direção central deste tronco de pirâmide coincida com o eixo dos Ds, e depois faz-se uma escala por forma a que a pirâmide, o tronco de pirâmide fique com uma inclinação de 45 graus, e depois fazem-se mais umas quantas operações. Não é muito fácil de visualizar, mas a uma dada altura há uma escala efetuada aos objetos que é tanto maior quanto mais perto da câmara eles estiverem, e menor quanto mais afastados estiverem. E isso é o efeito da perspectiva. Portanto, é algo que tem, digamos, brinca com aquela coordenada W homogénea e faz aparecer na coordenada W Z, ou neste caso menos Z, provavelmente. Não sei de cor, mas penso que seja menos Z. Portanto, faz uma divisão por Z, e ao fazer a divisão por Z, objetos mais afastados ou por menos Z, objetos mais afastados vão ficar mais encolhidos relativamente aos objetos que estão mais perto. Portanto, o efeito é, nós precisamos de ampliar mais, para transformar isto num cubo, precisamos de ampliar mais, o fator de ampliação desta face da frente tem que ser maior do que o da face de trás, ok? No limite, se este face da frente estivesse aqui, mesmo na origem, seria infinito, daí ser uma indicação que precisamos de dividir por Z, neste caso por menos Z, porque o Z está para este lado e a gente quer dividir por um valor que vai crescendo à medida que nos afastamos para aquele lado. Pronto, não vale a pena estarmos aqui a conjecturar muito, basta ficarem com a ideia que este volume vai ser transformado no cubo. Pronto, e a função que dá jeito para o caso da projeção perspectiva, ou de um volume de visão que corresponde a uma perspectiva, agora um tronco de pirâmide centrado com o eixo dos Zs, ou o lado negativo do eixo dos Zs, é, por exemplo, uma pirâmide especificada um tronco de pirâmide especificado desta forma. Mantemos o near e o far, aí não há alterações, e dizemos qual é que é o campo de visão, ou seja, o ângulo de visão, que é este ângulo que é formado entre a parede inferior e a parede superior da pirâmide, observados de lado, não é? Observados aqui deste lado. A parede inferior e a parede superior fazem, portanto, se nós víssemos isto de lado, seria algo assim.
e aqui teríamos o menos z, não é? Este ângulo todo que aqui está é este field of view em y, este FOVI, ok? Que aqui está. É o ângulo, pode ser 90 graus, pode ser 10 graus, podemos abrir mais a pirâmide ou fechá-la mais, ok? E depois, lateralmente, portanto, isto é visto de lado, mas se eu observasse isto visto aqui de cima, eu tenho o meu menos z, lá estou eu com linhas retas, curvas, tenho o menos z para ali e agora posso ter uma pirâmide, isto é a parede lateral, ok? Também há aqui um ângulo, mas não é isso que eu especifico. O que eu especifico não tem nada a ver com este ângulo, o que eu especifico é este aspect, é a relação entre a largura sobre a altura, portanto é a relação entre a largura e a altura, colocando a largura no numerador e a altura no denominador. Portanto, é o aspect ratio deste retângulo que aqui está, ok? E deste também, ou de qualquer retângulo que se obtenha cortando a pirâmide numa direção paralela ao plano z igual a zero, não é? Portanto, a z constante. Qualquer corte a z constante vai cortar aquele tronco de pirâmide e dar-nos um retângulo. Portanto, a secção da pirâmide fica ali exposta ao fazer esse corte. É um retângulo que tem aquele aspect ratio, aquela relação de aspecto. Okay? Portanto, são estes os parâmetros que eu para a função perspective e pronto, ela internamente há de ter um conjunto de transformações que convertem este volume de visão no tal cubo canónico que nós já vimos de recorte, também com a tal inversão do eixo dos Ds, ok? Alguma questão? Não há? Pronto, esta está implementada na biblioteca MVJS. Podem ir lá ver o código, mas também tem aqui um link para ver digamos, o que é que aparece dentro da matriz. Okay? Se procurarem, por exemplo, no livro do Computer Graphics Principles and Practice, provavelmente tem lá a dedução da matriz. Talvez também encontrem a dedução da matriz na net, portanto, procurando na internet, mas de qualquer maneira isso não faz parte do programa, portanto nós não vamos estudar isso, apesar de, digamos, de termos todas as ferramentas que são necessárias para fazer a sua dedução. Não é uma coisa, portanto, é um processo um bocadinho demoroso e não é assim tão óbvio quanto isso, ok? Deixem-me só ver se tenho aqui outra referência que vos possa dar. Sim, também está no livro Introdução à Computação Gráfica, está lá a dedução dessa transformação, ok? Pronto, mas não faz parte do nosso programa. Não temos tempo para perder com, entre aspas, com essa transformação. Ora, vamos agora então fazer um overview do nosso pipeline de transformação, daquilo que vai acontecer desde que nós especificamos os vértices dos nossos objetos até que eles aparecem no ecrã. Portanto, o processo que está implementado é o seguinte: nós, como vocês já viram, primeiro transformamos os vértices no Vertex Shader pela transformação Model View. Esta transformação Model View aplica não só transformações de modulação, como converte logo o vértice para um referencial da câmara. Portanto, eu neste ponto estou a trabalhar no referencial da câmara. Esta matriz é não singular. Quando se diz que é não singular, quer dizer que
esta matriz de transformação é invertível, ou seja, eu consigo ainda passar do referencial da câmara para o referencial de modelação do objeto que está a ser desenhado, se pretendesse. Depois, entra aqui, de seguida, a matriz de projeção. Aquilo que vocês usaram, por exemplo, no shader para o segundo trabalho, multiplicam o V-position, portanto, o atributo de posição, multiplicam-no pela matriz Model View e multiplicam a seguir pela matriz M-Projection. E a matriz M-Projection é uma das matrizes que podia ser criada com... é uma matriz que podia ser criada com uma das funções que acabámos de ver. E no trabalho vocês usaram a função ortho. Portanto, esta transformação de projeção também é não singular, também é invertível. E não seria se nós projetássemos mesmo tudo em z igual a 0 e não haveria forma de recuperar, de andar para trás, mas estas funções que nós, estas transformações que nós acabamos de estudar são todas invertíveis, portanto podemos desfazer caso necessitássemos, portanto a matriz de projeção tem uma matriz inversa, ok? Portanto, mas neste local nós estamos a trabalhar já no referencial de coordenadas de recorte e a nossa projeção, ou melhor, a direção das projetantes da nossa projeção passa a estar neste referencial alinhada com a direção Z. Mesmo que fosse uma perspectiva, as projetantes foram, digamos, que eram divergentes, foram tornadas paralelas, ok? É isso que a matriz de projeção perspectiva faz às projetantes. E falo abrindo mais a face da frente da pirâmide relativamente à face de trás, por forma a que elas fiquem com a mesma dimensão e, portanto, uma linha que passasse por um canto da pirâmide e que fosse em direção ao outro canto lá mais atrás, passa agora a ter uma direção neste referencial alinhada com estes dias. Portanto, neste ponto, e ainda é possível voltar tudo para trás, multiplicando pelas matrizes inversas da matriz de projeção e da matriz Model View. Neste ponto nós estamos a trabalhar em coordenadas de recorte. Aqui eram coordenadas da câmara, aqui eram coordenadas do modelo, câmara, recorte. Ora, esta matriz de projeção, se for a projeção perspectiva, obriga-nos, conforme a gente viu quando estudámos a matriz de projeção perspectiva, aquela divisão por Z é injetada, digamos, na coordenada homogénea, na coordenada W, ao colocar lá Z ou menos Z ou outra coisa qualquer que dependa de Z, nós estamos a dizer que o ponto que vamos obter não é x, y, z, mas sim x sobre w, y sobre w, z sobre w, porque o w deixou de ser 1. Portanto, precisamos que seja fazer esta divisão por w para passarmos a estar a trabalhar em 3D e não em coordenadas homogéneas. Okay? Portanto, digamos, ou melhor, após esta divisão por W, aí sim é que eu posso dizer que estou a trabalhar em coordenadas de recorte. Aqui não podia, ok? Aqui estou a trabalhar em coordenadas homogéneas. Peço desculpa, aquilo que eu disse há pouco, que não está correto. Portanto, após esta transformação da matriz de projeção, se for o caso da perspectiva, aqui não estou a trabalhar em coordenadas de recorte, estou a trabalhar em coordenadas homogéneas, e só depois de fazer a divisão por W, que é importante para a perspectiva. Para o caso da projeção oblíqua ou ortogonal, o W que aparece é 1, dos pontos transformados é todo 1, portanto não há necessidade de fazer isto. E este referencial, portanto esta fase e esta, para esses casos, acabam por ser igual. Mas no caso da projeção perspectiva, este passo é importante e ao dividirmos por W é que nós então finalmente estamos a trabalhar em coordenadas de recorte aqui e podemos fazer o recorte, o procedimento de recorte, que é mandar fora as partes das primitivas que saem fora do tal volume. O que é que depois é necessário fazer ainda para que eu veja isto no ecrã? Bom, é necessário projetar ao longo de Z, portanto agora finalmente eu posso digamos,
a minha projeção foi transformada numa projeção ortogonal, foi convertida numa projeção ortogonal ao longo da direção z, portanto eu posso apanhar diretamente o valor de x e o valor de y da minha projeção, ignorando por simplesmente a coordenada z. A coordenada z vai ser importante para determinar o que é que está à frente e o que é que está atrás, portanto, isso vai ser usado no algoritmo de Z-Buffer, que é o que vamos estudar já de seguida. E, finalmente, temos a nossa transformação para o visor. Sendo que, como aqui estamos a trabalhar num referencial que vai de -1 a 1 em x e em y e em z também, mas pronto, aqui o que nos interessa para a transformação para o viewport, uma vez que há aqui uma projeção, é os limites. Portanto, ao projetar ficamos com a projeção do nosso cubo dar-nos um quadrado, que vai de -1 a 1 em x e de -1 a 1 em y, e a transformação para o visor é transformar este quadrado naquilo que eu especifico, no caso do WebGL, como visor. Tenho um canto inferior esquerdo em left bottom, x0, y0, o que vocês quiserem, e depois tenho uma largura e uma altura. Esta transformação é a transformação que converte o quadrado nesse retângulo de coordenadas finalmente do ecrã, ok? Portanto, este é o pipeline todo, sendo que estas duas primeiras fases são da responsabilidade do Vertex Shader. Portanto, o Vertex Shader tem que fazer estas duas transformações, e é isso que vocês viram no Vertex Shader, por exemplo, do segundo trabalho. Tem lá a multiplicação pela matriz Model View e depois a multiplicação pela matriz de projeção. Isto é feito já pelo hardware, à saída do Vertex Shader. Isto é feito pelo hardware, isto é feito pelo hardware, isto é feito pelo hardware. Portanto, deixamos de ter qualquer intervenção aqui à frente, aqui mais à frente. Voltamos a ter intervenção quando vamos decidir a cor dos pixels com o fragment shader. Alguma questão? Ok. Então, se não há questões, avancemos para o próximo tópico, e o próximo tópico é o da remoção de linhas e superfícies ocultas. Portanto, o objetivo é, por um lado, percebermos que precisamos mesmo disto para visualizar as nossas cenas, e por outro lado, ver como é que podemos usar, que métodos é que podemos usar e em que circunstâncias é que podemos usar esses métodos. Para já, vamos ver dois métodos. Um deles é o método do produto interno, vamos ver as limitações deste método, e depois vamos ver o algoritmo de Z-Buffer, que é algo que está implementado ao nível do hardware. Bom, se eu vos disser, ok, tem aqui uma cena com 3 cubos, ok? Ou 3 paralelepípedos, nem sei se são cubos. Vocês têm dificuldade em perceber, vocês e eu, e qualquer pessoa, não consegue dizer que objetos estão à frente, que objetos estão atrás. Se calhar, a maior parte de nós, ou eu, olhando para aqui, penso numa disposição espacial destes objetos e uma relação entre eles, que se calhar depois não é exatamente, não é real. Portanto, eu peço-vos para vocês imaginarem, deixem ver se isto, se o slide está feito assim, por acaso... Por acaso está, ok? Provavelmente a disposição que vocês terão imaginado podia ser algo como isto, ok? Mas isto não é a única. Nós, ao olharmos para esta imagem, eu posso, com um pouco de imaginação, imaginar que este cubo, na realidade, está à frente, ou este paralelepípedo, na realidade, está à frente deste e está à frente deste. Ou então pensar que este pequenino é que está à frente. Vocês, digamos, se concentrarem, conseguem imaginar essas situações. Portanto, tudo depende da forma como depois, quando eu vou pintar, quais é que são os que estão mais perto, estarão visíveis, os que estão afastados, tapados por outros, não estarão visíveis. E isso tudo, portanto, há várias formas de pintar isto, estas superfícies, de maneira que isto faça sentido, de um ponto de vista da relação entre, portanto, da relação espacial entre estes objetos e o observador.
Ora, portanto, vamos começar por aqui. A primeira coisa que nós podemos, portanto, um método que podemos aplicar para estes objetos é o método do produto interno. Portanto, nós temos mesmo necessidade de determinar quais são as faces aqui que são visíveis e quais é que são as que não devem ser mostradas, e o método do produto interno permite esclarecer isso para este tipo de objeto. Já vamos ver o que é que isso na realidade quer dizer. Mas antes disso, vamos fazer só aqui umas recapitulações de umas considerações preliminares que nos vão ajudar. Portanto, quando eu tenho um polígono, agora não estou a falar estamos a falar de uma face, por exemplo, de uma das faces daqueles objetos que vocês viram ali, que são polígonos. Portanto, quando eu tenho um polígono convexo, eu posso, portanto, não tem reentrâncias, eu posso dizer que aquele polígono tem uma orientação positiva se todos os pontos do polígono ficarem sistematicamente à esquerda das arestas desse polígono. Ou seja, eu vou percorrer as arestas por ordem e se sistematicamente, ao percorrer a aresta, o polígono está para o lado esquerdo, então eu convenciono que este polígono tem uma orientação positiva. E esta orientação é, portanto, eu tenho a especificação aqui deste polígono A, B, C, D, E, desenhado desta forma no ecrã, e agora se eu percorrer a aresta de A para B, o polígono está à minha esquerda. Se for de B para C, o polígono está do lado esquerdo, não está do lado direito. Se for de C para D, o polígono está do lado esquerdo e não está do lado direito. Portanto, isto pode-se definir um polígono com orientação positiva. Podemos dizer se o polígono tem orientação positiva ou negativa, quando o vemos desenhado no ecrã. Okay? Basta percorrermos as suas arestas e sabermos se o polígono está portanto, sempre para o lado esquerdo à medida que eu vou percorrendo a aresta ou para o lado direito. Isto é no ecrã, mas também isto é válido no espaço. Eu, se for para o espaço tridimensional, onde o polígono estiver definido, e percorrer a aresta, tenho o polígono, digamos, ou à esquerda ou à direita dessa aresta. Se estiver sistematicamente à esquerda, então é positivo. Podemos, por exemplo, com o produto externo de duas arestas, ou melhor, o produto externo, aqui neste caso o P é um ponto qualquer dentro do polígono, o produto externo da aresta, por exemplo, AB considerem aqui um ponto P qualquer com AP, este produto externo vai permitir determinar se ele se encontra à esquerda ou à direita. Portanto, o sinal do produto externo dá-nos essa informação. Num caso, o vetor do produto externo apontará neste caso, para os nossos olhos, no outro caso apontará para dentro do ecrã. Vamos a olhar para um. Portanto, tem aqui a situação. AB externo da AP, neste caso dá para os nossos olhos. AB externo da AP, se P for um ponto exterior, neste caso dá para dentro do ecrã. Portanto, é possível fazer um teste e saber se o polígono tem orientação positiva ou negativa, sabendo as coordenadas de um ponto do seu interior, ok? Portanto, é isso que está aqui, basta olhar para a componente, neste caso K, imaginando que o polígono está num plano definido por dois vetores e J, basta olhar para a componente K, ok? Bom, olhem para este objeto, que é um poliedro, portanto, é um objeto que tem as faces definidas por polígonos convexos. E agora, cada uma daquelas, ele tem 6 faces, cada uma daquelas 6 faces, quando nós percorrermos, digamos, a especificação de cada um daqueles polígonos, cada face é um polígono, quando eu percorrer as suas arestas, eu posso calcular a direção perpendicular à face, fazendo o produto externo, por exemplo, de duas arestas daquele polígono, e saber então se essa face aponta para os meus olhos ou se aponta na direção oposta aos meus olhos, ok?
e que é uma outra forma de dizer que quando eu estou a percorrer as arestas do polígono no espaço do ecrã, se estou a ter um vetor, ou seja, se os pontos estão sistematicamente à esquerda, eu estarei a obter um vetor para aquele produto externo que nós vimos ali há pouco, considerando um ponto interior, que aponta para os meus olhos, ou na situação contrária, que aponta para dentro do ecrã. Portanto, um observador que esteja, por exemplo, posicionado ali, nós estamos a ter uma vista que é diferente deste observador, obviamente. Portanto, aquilo que eu vejo como sendo os vetores normais que apontam para o meu lado, este observador vai ver outros vetores normais, outras faces com os vetores normais a apontarem para o lado dele. Portanto, aquilo que para mim são as faces visíveis deste objeto, não é exatamente aquilo que este observador vai ver como sendo as faces visíveis deste objeto. Okay? Portanto, se eu considerar aqui um ponto e a normal é esta superfície, portanto, a normal é este polígono, eu tenho aqui o vetor normal, tenho o vetor que aponta para o observador, que eu chamei de E, e o método do produto interno é tão simples quanto isto, que é, eu vou fazer o produto interno destes dois vetores. O produto interno tem esta propriedade que entre 0 e 90 graus dá positivo e acima de 90 graus passa a dar negativo. Portanto, se o produto interno destes dois vetores der positivo, quer dizer que esta normal, e vamos considerar que as normais, o polígono tinha sido especificado de maneira que, ao fazer o produto externo, a normal dá sistematicamente para fora. O produto agora interno da normal, com o vetor que aponta para a câmara, se for positivo, quer dizer que esta normal está virada para a metade do espaço onde se encontra a câmara. Se der negativo, esta normal estaria a apontar para a metade do espaço que aponta, portanto, na direção oposta à da câmara. É o caso, por exemplo, deste vetor aqui, para este observador. Este vetor está-se a afastar dele, enquanto que este está-se a aproximar. Tem uma ligeira componente, este ângulo ainda não chegou a 90 graus. Okay? Portanto, este observador vai ver esta face aqui, está virada para ele, está aqui o vetor normal, vai ver esta face, ok? Vai ver esta, não vai ver esta face, não vai ver esta face e não vai ver aquela face ali de trás, ok? Pronto, este é o teste que corresponde ao método do produto interno. Portanto, aquele ângulo que ali está, o cosseno daquele ângulo varia entre, portanto, quando eu disse há pouco o produto interno, estava a pensar em vetores normalizados, portanto, o cosseno do ângulo é dado pelo produto interno dos dois vetores a dividir pela norma dos dois. Se estiverem normalizados, esta parte aqui de baixo dá 1 e, portanto, é só o produto interno. Normalmente o que se faz é isso, pega-se na normal, que é unitária, pega-se num vetor que aponta para a câmara, unitário também, faz-se este produto interno para perceber se a face tem a normal a apontar para o lado do observador ou apontar para o lado oposto do observador. Como é que... portanto, estes são os dois casos, foi o que eu estive a dizer. Isto só é válido, portanto, se eu agora filtrar as faces quando vou desenhá-las, se filtrar as faces de maneira que só as que têm a normal, ou só as que têm a orientação positiva do lado vistas pelo observador é que serão desenhadas, as que têm a orientação negativa não serão desenhadas, eu veria apenas, nós observadores, estamos a olhar para esta figura, veríamos apenas esta face, esta e esta. Este observador vê esta face, vê esta aqui de lado e vê esta aqui, ok? Portanto, cada observador vê para este objeto até 3 faces, ok? Não vê mais do que 3. As outras 3 faces estarão encobertas pelas 3 que ele consegue ver, ok? Portanto, há até 3 que têm a normal a apontar na direção do observador. Pode haver algumas que estão, a normal aponta de forma mesmo perpendicular, o produto interno dá 0, ok?
aí considerarmos que a face é visível ou não é visível, é o caso limite, não é? Mas podem ser então até 3 as que são visíveis e são 3 garantidamente as que não são visíveis, ok? Pronto, isto é válido, este teste pode-se aplicar a poliedros convexos e aplica-se a um objeto, ou seja, se eu só quiser visualizar um objeto, só estou perante o desenho de um objeto e que é um poliedro convexo, posso aplicar este método para descartar logo as faces que não são visíveis, ok? Se o poliedro não for convexo, ou se tiver mais do que um poliedro, bem, aí se eu desenhar primeiro o objeto que está mais perto de mim e a seguir for desenhar o objeto que está mais afastado de mim, ao desenhar o que está mais afastado, ele vai sobrepor-se no ecrã ao que está mais perto e estragar, digamos, estragar aqui o arranjinho, portanto deixa de funcionar. Portanto, isto é um método que funciona se a nossa cena só tiver um poliedro convexo ou tende mais se eles não tiverem sobreposição, mas não podem ser outros objetos que não poliedros convexos. Portanto, aplicando aqui o método do produto interno em WebGL, nós podemos ativá-lo fazendo esta operação, enable deste teste, call face, e também podemos definir no WebGL o que é que consideramos como sendo, quais é que são as faces que queremos portanto, filtrar, deixar de fora, são as da frente ou são as de trás. Portanto, as da frente são as que têm uma orientação positiva, ele ao varrer os vértices por ordem dos triângulos, fica com, digamos, usarmos a regra da mão direita, fica com o vetor que aponta para os nossos olhos, e as faces de trás são aquelas que, ao serem varridas, portanto, são aquelas que acabam por ser projetadas no ecrã, no sentido dos ponteiros do relógio, e, portanto, com a regra da mão direita, teríamos um vetor a apontar para dentro do ecrã. Ok? Só para terminar, portanto, se todos os polígonos tiverem uma orientação positiva, os vetores normais, podemos calculá-los facilmente fazendo o que o produto externo, considerando 3 vértices consecutivos, fazendo o produto externo e temos o vetor normal. E podemos fazer isto até no espaço do ecrã, após a projeção. Nesse caso, a componente Z do produto externo vai dar positiva, e nesse caso o polígono será visível, ou dará negativa, e nesse caso o polígono não será visível. Okay? Portanto, isto pode ser feito. Se fizermos isto em 3D, temos de facto a direção do vetor normal. Se fizermos isto após a projeção, este produto externo, a componente Z vai ser no plano do ecrã, vai ser perpendicular ao plano do ecrã, portanto a componente Z será positiva ou negativa, a face estará virada para nós ou de costas viradas para nós, ok? Pronto, depois na segunda-feira continuamos com o algoritmo de Z buffer. Alguma questão? Não há? Pronto, então fiquem bem. Até para a semana, professor. Para a semana, professor.